Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui na programação do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, as notícias do agronegócio, notícias de economia também voltados ao agronegócio, além das cotações e o clima. Hoje, mais uma vez, o principal assunto são os impactos aí da paralisação da greve dos caminhoneiros, que hoje, segunda-feira, entra no 8º dia. Então vamos trazer todas essas informações a partir de agora, aqui dentro do Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo! Vamos começar falando sobre FunRural. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, anunciou hoje que o governo vai prorrogar novamente o prazo de adesão ao programa de parcelamento de dívidas de produtores com o FunRural, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O prazo se encerraria na próxima quarta-feira, dia 30 de maio, mas o presidente da Câmara dos Deputados não soube informar o novo prazo de adesão. A bancada ruralista pede que seja estendido até o dia 30 de outubro. Lembrando que essa será a terceira prorrogação do prazo de adesão ao Refis FunRural. Inicialmente o prazo iria até o dia 30 de abril, aí no final daquele mês o governo anunciou uma extensão até 30 de maio, atendendo já ao pedido dos ruralistas que queriam aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos embargos declaratórios sobre a decisão da Corte que considerou constitucional a cobrança da contribuição. Na semana passada o STF manteve a constitucionalidade do tributo, mas agora então tem uma nova data, vai ser prorrogado então a adesão ao prazo de adesão ao FunRural. Por enquanto não tem a nova data, mas não é mais no 30 de maio, na próxima quarta-feira, como estava sendo previsto anteriormente. Vamos entrar agora nas informações dos impactos da paralisação dos caminhoneiros por todo o Brasil dentro do agronegócio. Lideranças do agronegócio reunidas na manhã de hoje em São Paulo criticaram a tabela de preços mínimos para frete rodoviário que foi publicada no Diário Oficial da União de hoje por meio de medida provisória. Para o presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais, a Abiove, o André Nassar, o tabelamento do frete gera incerteza por se tratar de intervenção em algo que é de livre mercado. De acordo com o Nassar, o tabelamento na prática repassa novo custo para o setor produtivo. O diretor da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, Sérgio Mendes, disse que o tabelamento do frete aumenta a desvantagem logística do agro brasileiro, na comparação com os Estados Unidos, que hoje é entre 40 e 50 dólares. Nessa reunião também estavam presentes, além da Abiove e a ANEC, a Sociedade Rural Brasileira, SRB, a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, a Associação Nacional das Indústrias Produtoras de Sucos Cítricos, a Citrus BR, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Sindicato Nacional da Indústria da Alimentação Animal, Sindirrações, também o Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Impactos na soja. Os negócios envolvendo soja e derivados no mercado interno foram comprometidos pela greve de caminhoneiros. Segundo indústrias consultadas pelo CPEA, eles relatam ter baixo estoque de soja e, com isso, algumas reduziram o ritmo de processamento, enquanto outras já estão paradas. Sojicultores, por sua vez, como de costume para este período, já negociaram boa parte da sua produção. Agora estão interessados em guardar o remanescente da safra para escoar no segundo semestre. Esse contexto pode levar o preço da soja com mais força no curto e médio prazos. Para os derivados, em muitas regiões brasileiras, agentes consultados pelo CPEA relatam diminuição ou então suspensão de abates de aves e suínos, refletindo um aumento no uso de farelo de soja nas granjas, o derivado sendo aí um dos principais alimentos desses animais. Agora, os prejuízos para os produtores de leite no Rio Grande do Sul, o valor já chega a 40 milhões de reais. Segundo informações do Sindilat, que é o Sindicato da Indústria dos Laticínios do Estado do Rio Grande do Sul, ainda mesmo que as paralisações sejam feitas de forma parcial por caminhoneiros, o escoamento do leite no estado do Rio Grande do Sul acumulou prejuízos durante a última semana. O Sindilat, então, diz que entre a última quinta-feira, dia 24, e domingo, ontem, dia 27,
32 milhões de litros de leite cru foram descartados, com um prejuízo que chega a 40 milhões de reais. Então está aí o resultado do que diz o Sindilate na produção do leite. Também temos informações aqui sobre os produtores de suínos. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos divulgou um comunicado à imprensa em que considera a paralisação dos caminhoneiros que essa paralisação já perdeu a sua legitimidade. Conforme a entidade, essa manifestação tem colocado em risco a saúde, a alimentação, a segurança e o bem-estar dos consumidores e também dos animais, que dependem de uma inter-relação de serviços e mão de obra de todo o país, cujo cotidiano tem sido severamente afetado. A associação informa que o impacto para a suinocultura no Brasil, que é o quarto maior produtor mundial da proteína, já atinge 20 milhões de suínos, os quais não estão recebendo alimentação suficiente. Há 167 plantas frigoríficas de aves e suínos paradas e mais de 234 mil trabalhadores com as atividades suspensas. Agora vamos ao que diz a Biove, né, que representa aí a soja. Fábricas de farelo e biodiesel estão paradas com estoques cheios. O setor agropecuário acumula então enormes prejuízos decorrentes da greve dos caminhoneiros autônomos, segundo enfatizaram há pouco entidades representantes de diversos segmentos na coletiva de imprensa realizada em São Paulo. Temos aqui o que diz o André Nassar, né, que agora há pouco falei também, que ele comentou que todas as fábricas de farelo e biodiesel de empresas associadas à Biove estão paradas, sem esmagar soja e com estoques cheios de farelo em virtude da falta de caminhões para levar o produto ao seu destino e também pela falta de espaço para receber mais matéria-prima. Sobre as operações no Porto de Santos, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, informou que o fluxo das operações no Porto de Santos permanece prejudicado também pela paralisação dos caminhoneiros, que chega ao 8º dia hoje. Com o comprometimento do acesso de veículos rodoviários de carga às instalações portuárias, verifica-se, diz a Codesp, redução de recepção e entrega de mercadorias pelos terminais. As operações de carga e descarga de navios, no entanto, ainda continuam a ser realizadas. E para hoje estão previstas aí a entrada de 5 navios e saída de até 6 até às 13 horas, que foi o que estava previstos aí. Na semana passada já tinha relatos de princípio de lotação nos terminais por causa da continuidade da recepção das cargas e também a manutenção delas no pátio do porto, sem a possibilidade de retirada através das rodovias. Vamos agora a adiamento de alguns eventos. Por exemplo, a organização da Bahia Farm Show anunciou hoje mudança na data da realização da feira de Luiz Eduardo Magalhães no oeste do estado da Bahia. O início do evento já tinha sido adiado de terça-feira, dia 29, que seria amanhã, né, para a próxima quarta, então dia 30, por causa justamente da greve dos caminhoneiros. Entretanto, com o acirramento dos protestos da categoria, isso fez com que a organização do evento adiasse a feira para a semana que vem. O evento será realizado agora, de 5 a 9 de junho, vai ser no Complexo Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães. Ainda não há um levantamento de prejuízos com o adiamento do evento. E tem um outro evento também que foi adiado. Os organizadores do Fórum Cooper Citrus e Cred Citrus de Inovação do Agronegócio, previsto para ocorrer amanhã, dia 29, seria no Centro de Eventos Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, em São Paulo. O evento foi adiado para a data que não foi definida ainda será definida. Em virtude da greve dos caminhoneiros e da crise geral de desabastecimento dos combustíveis, segundo nota dos organizadores do evento, não será possível garantir a vinda dos palestrantes, nem tampouco os convidados da região terão garantia de disponibilidade de combustíveis para se deslocarem para Ribeirão Preto. Bom, agora vamos às informações de economia. Nas notícias de economia, a gente continua então trazendo aqui as informações das repercussões, né, da greve, da paralisação dos caminhoneiros. A gente traz aqui a informação de que o presidente Michel Temer disse ter absoluta convicção
nas palavras dele, de que a paralisação dos caminhoneiros vai terminar amanhã, terça-feira, dia 29. A declaração do presidente aconteceu depois do acordo que foi anunciado ontem entre o governo e um grupo de representantes da categoria. O presidente diz que tem absoluta convicção de que entre hoje e amanhã, diz ele, todos nós, irmanados e aqueles que estão na chamada greve, já recomendada pelos seus líderes como devendo cessar, tenho certeza de que tudo isso vai trazer muita tranquilidade. O presidente falou durante a posse do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, cargo que estava vago desde o início de abril, quando Moreira Franco deixou a pasta para assumir o Ministério das Minas e Energia. E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen, disse hoje que a redução do diesel vai chegar ao bolso da população. Segundo ele, os 46 centavos que serão reduzidos no preço do combustível, não só os caminhoneiros são beneficiados, mas também todos os que consomem os produtos que são transportados por eles. O ministro disse o seguinte: o diesel é um combustível que transporta praticamente tudo o que consumimos. O resultado do custo da gasolina no preço final das coisas é muitas vezes menor do que o preço do diesel, e acrescentou: o custo de transporte vai resultar numa planilha de custo mais baixa para o prestador de serviço e para os comerciantes. E a redução do preço do diesel em 46 centavos nas bombas, será pelo prazo de 60 dias, sendo depois desse período o preço ajustado mensalmente, sendo um aí dos pontos que foi acordado ontem pelo presidente Michel Temer para então encerrar o movimento dos caminhoneiros e retomar o abastecimento. Tem aqui também um levantamento da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, que diz que com a greve dos caminhoneiros, que entrou hoje no seu 8º dia, tem uma estimativa de que o país tenha perdido pelo menos $1 bilhão com exportações que deixaram de ser feitas. Segundo o presidente da Associação do Comércio Exterior do Brasil, a AEB, cerca de 70% das exportações são commodities, produtos agrícolas ou minerais. Teoricamente, não há queda de vendas por causa da greve, mas adia-se o prazo de entrega das mercadorias que não estão chegando nos portos para serem embarcadas, dos caminhoneiros, que está acontecendo hoje, segunda-feira, já no seu 8º dia. Pois bem, eu estava trazendo aqui dados da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, que fez uma estimativa de que a perda é de pelo menos $1 bilhão com exportações que deixaram de ser feitas. O presidente da AEB, o José Augusto de Castro, diz que cerca de 70% das exportações que são commodities, que são produtos agrícolas ou então minerais, ele diz que teoricamente não há queda em termos de vendas em razão da greve, mas como se adia o prazo de entrega das mercadorias, elas não estão chegando nos portos para serem embarcadas. E aí a estimativa nas commodities com base mensal é 3% de perda, o que representaria entre 500 e 600 milhões de dólares. Nos manufaturados, a estimativa é de perda de aproximadamente 5%. Trago agora informações da Receita Federal. Olha, as mudanças na legislação e a alta nos preços fez o setor de combustíveis pagar 57,8% a mais de tributos federais nos 4 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2017. A Receita Federal, então, divulgou o valor que está corrigido pela inflação oficial pelo IPCA. De janeiro a abril, o setor de combustíveis pagou 22,121 bilhões de dólares em tributos federais em valores corrigidos pelo IPCA, contra 14 bilhões e 17 nos mesmos meses do ano passado. De acordo com o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, a alta variação de 8,104 bilhões acima da inflação reflete principalmente as mudanças de legislação no Programa de Integração Social, o PIS, e de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Lembrando que em julho do ano passado, o governo elevou o PIS/COFINS sobre os combustíveis para reforçar o caixa e cumprir a meta de déficit primário, resultado negativo nas contas do governo, desconsiderando os juros da dívida, de 159 bilhões de reais. Nos 4 primeiros meses deste ano, o setor
recolheu 9,71 bilhões de reais de PIS/COFINS, mais do que o dobro do mesmo período do ano passado, que ficou em 4,6 bilhões de reais. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, negou hoje que a paralisação dos caminhoneiros possa apresentar impactos a longo prazo na inflação. Respondendo a perguntas de empresários no almoço promovido pelo Grupo Lídia em um hotel da capital paulista, o presidente do Banco Central acrescentou que a paralisação também não deve influenciar na política monetária brasileira. E, sobre esse assunto, com a crise de abastecimento causada pelos protestos dos caminhoneiros, o mercado financeiro reduziu aí a projeção para o crescimento da economia e elevou a estimativa de inflação. De acordo com o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira e faz aí um apanhado das entrevistas de economistas do mercado financeiro, o PIB, de uma semana para outra, passou de 2,5% de estimativa de crescimento em 2018 para 2,37%. Inclusive, essa foi a quarta redução consecutiva. Mas para o ano que vem, a perspectiva permanece em 3% ao ano para 2019. Em relação à inflação, IPCA, as estimativas também aumentaram para o IPCA. Na semana passada era de 3,5%, nessa semana previsão de 3,6% para a inflação neste ano de 2018. Para o ano que vem, ela também foi ajustada, só que um pouquinho para baixo, estava em 4,01%, agora está em 4%. Em relação à taxa básica de juros, também foi aumentada a previsão, que estava em 6,25% e agora está em 6,5% para este ano de 2018. Para o ano de 2019, a expectativa de taxa básica de juros é de 8%. E agora vamos ver como é que ficou hoje os negócios na Bolsa de Valores. Olha, a Bolsa teve uma queda de 4,49% nesta segunda-feira. Ela fechou em 75.355 pontos. E o dólar comercial teve uma forte arrancada no fim, fechou com ganhos de 1,64%, cotado a R$ 3,7286. Essas perdas acentuadas, então, no final do pregão, fez com que a Bolsa registrasse o seu pior pregão desde 17 de maio do ano passado, quando desabou 8%. Mais uma vez, pesou a derrocada dos papéis da Petrobras, que afundaram mais de 13%, depois que o governo anunciou novas concessões aos grevistas para tentar, então, encerrar a paralisação nas rodovias. Vamos agora ao clima. Vamos então às informações do clima para a gente saber como é que fica em duas regiões, na região sul e também na região centro-oeste. Previsão para amanhã, terça-feira, na região sul. Olha, a gente vê que o que pode acontecer só é um pouquinho de nuvens na região sul, né? E na parte norte lá do Paraná, bastante sol. Então a previsão diz assim, para terça-feira, tempo aberto no sul, a umidade que chega do mar deixa o céu com muita nebulosidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina. A nebulosidade aumenta à tarde no Rio Grande do Sul, mas não há previsão de chuva. Formação de neblina ao amanhecer e nas serras faz frio. Vamos agora à previsão na região centro-oeste. Para amanhã, terça-feira, sol predominando em praticamente toda a região. Sol em todo o centro-oeste do Brasil, o ar seco que predomina sobre a região inibe a formação de nuvens de chuva. Nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar diminui de forma significativa. Essa é a previsão para amanhã, terça-feira, dia 29 de maio. Vamos então agora às cotações. Vamos então às cotações, começando aqui com o farelo de soja em Ponta Grossa, a cotação de hoje, 28 de maio, R$ 1.530. Em Paranaguá, farelo de soja, R$ 1.540. Saca de soja agora, em Passo Fundo, R$ 82. Em Paranaguá, R$ 86,50. Em Rio Grande, R$ 85,50. E em Rondonópolis, R$ 76. O milho, saca, em Passo Fundo, R$ 42. Em Ponta Grossa, R$ 42. Em Rondonópolis, R$ 29. Agora o trigo, em Santa Rosa, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.090.
Em Cascavel, R$ 1.000. Em Carazinho, R$ 850. Agora, o arroz em casca em Pelotas, R$ 36,75. Em Cachoeira do Sul, R$ 37,10. Em Jaraguá, R$ 34,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 107,50. O feijão preto Santa Maria, R$ 115. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 115. Agora o boi gordo em Barretos, R$ 137 a arroba. O boi gordo no Rio Grande do Sul, R$ 4,85 o quilo. O boi gordo em Tocantins, R$ 126 a arroba. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,83 o quilo. No estado, R$ 2,77. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,40 o quilo. E o frango vivo em São Paulo, R$ 2,50. Muito bem, ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode acompanhar nossa programação sempre ao vivo do programa de segunda a sexta-feira às 18 horas. Também pode acompanhar ao vivo a programação e também gravado nas redes sociais da Destaque Rural. Também convido você a sempre acessar o site destaquerural.com.br. Sempre tem informações sobre o agronegócio, reportagens, matérias especiais, então é só acessar. Agradeço a sua audiência e até amanhã.